Bom dia, senhores. Hoje eu estarei ensinando como fazer o diagnóstico de um adenoma de adrenal rico em gordura, tá? Gente, o que a gente precisa saber do adenoma de adrenal antes da gente começar? Que ele é o quê? É um, como é uma lesão rica em gordura, nós temos que saber isso, mas é rico em gordura o quê? Gordura microscópica. Gente, a gente tem dois tipos de gordura na ressonância magnética. Olha aqui na imagem. Nós temos gordura microscópica, que eu vou ensinar a vocês como fazer esse diagnóstico, e gordura macroscópica. Gordura macroscópica é do tecido celular subcutâneo, da própria gordura mesmo, tá certo? E a gordura microscópica é aquela gordura que está dentro da célula, que é a gordura que a gente normalmente vê ou na esteatose hepática, ou nesse caso aqui do adenoma, tá bom? Então, assim, a gordura macroscópica a gente consegue ver, e na a gordura microscópica nós precisamos de algumas sequências especiais. Então, como nós vamos fazer o diagnóstico de gordura microscópica na ressonância magnética? Nós vamos procurar uma sequência que se chama T1 Dixon, tá? A sequência T1 Dixon, ela tem elas são subdivididas em duas partes normalmente. Pode até ser quatro, mas o habitual são duas e são as duas que a gente usa na rotina, que é a Dixon em fase e a Dixon fora de fase. O que nós vamos procurar nessa sequência? Uma queda de sinal nessa sequência. Então, quais são os achados diagnósticos do adenoma rico em gordura? É uma queda de sinal, ou seja, ele vai ficar preto, da lesão em T1 fora de fase em relação a T1 em fase. Ou seja, vou colocar as duas sequências e vou ver se. E vou olhar T1 em fase. Olhei T1 em fase, vou olhar agora T1 fora de fase. Se de T1 para fora, se em T1 em fase tiver na cor que ele tiver e mudar para preto, sim, a gente fez o diagnóstico. Então, vamos ver isso na prática. Então, a gente tem aqui a nossa lesão, tudo. Só tirar aqui. Então, só um minuto. Pronto, ó. Então, vim aqui, coloquei a sequência T1 em fase e T1 fora de fase, tá? Não se atrapalhe com uma coisa, que é a sequência pré-contraste. A sequência pré-contraste, ela também é uma sequência T1, mas ela tem a gordura preta, não é essa. A gente quer o T1 Dixon, que é que a gente tem a gordura macroscópica branca. Como que eu sei que é cada uma? Como eu sei qual que é cada uma? Só ajeitar aqui, mostrar aqui para os senhores. A sequência fora de fase, que está aqui à sua direita, ela tem o que? Ela tem esse halo, que é o aspecto de tinta de nanquim. E a sequência T1 é essa, à sua esquerda, tá bom? Então, assim, senhores, o que a gente precisa observar aqui em cada sequência? Só um minuto, só ajeitar aqui. Pronto. Então, ó, achei uma lesão na adrenal. Como provavelmente foi nosso rastreamento, olhamos aqui na nossa sequência T2, achamos uma lesão aqui na adrenal. Essa lesão tem uma atenuação de partes moles. Como eu sei que essa lesão tem atenuação de partes moles aqui no T2, Ercílio? Muito simples. Fígado é partes moles? É, tá preto. Mas o mais importante, tá com a mesma atenuação da musculatura. Então, até então, é um nódulo indeterminado.
Achei o nódulo na adrenal, qual que é a minha próxima, a minha próxima sequência? O que que eu faço? Venho e coloco as duas telas. Em uma eu coloco a sequência T1 em fase e a segunda tela eu coloco uma sequência T1 fora de fase. E observe o que é? Que na sequência T1 em fase, ela tem atenuação dos partes moles, observe que é cinza e a musculatura também é cinza. Porém, quando eu olho na sequência fora de fase, eu observo que é o que? Um decaimento de sinal, uma queda de sinal. Uma lesão que anteriormente era cinza, agora é preta. Esse decaimento de sinal indica o quê? Que há conteúdo de gordura microscópica no seu interior. E isso é extremamente característico de quê? De adenoma rico em gordura. Mas aí você pode ficar na dúvida. Poxa, Ercílio, às vezes eu tenho dificuldade visual com isso, às vezes eu não sei se vai aparecer uma lesão sutil e eu vou ficar na dúvida. Então, não fique, sabe? Quando a lesão é adenoma mesmo, é assim, é uma queda de sinal intensa, tá certo? Nunca vi lesão, é muito fraquinho, não. Quando é intensa. Mas se mesmo assim você ficar na dúvida, há duas, algumas maneiras que eu vou ensinar aqui de você fazer isso. A primeira, que é a visual, observe se o sinal da lesão está mais perto do preto do que de atenuação de partes moles. Observe que aqui a região da musculatura tem atenuação de partes moles. Observe que está preto, tá bom? Outra maneira da gente olhar é comparando aqui com a da tinta de nanquim. Observe que o preto aqui está muito mais perto da tinta de nanquim do que outras estruturas. Uma segunda maneira de fazer isso, porém, ela é mais quantitativa. Você vai lá e coloca o ROI. E observa se há um decaimento do sinal de pelo menos 30%. Tá, gente? Pelo menos 30%. Deixa eu até colocar aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Decaimento de sinal pelo menos 30%. Tá? Tem algumas variações em relação a isso, mas em geral é 30%. Então o que a gente olha? Caso o seu ROI também vinha igual ao meu, cheio de medidas assim, a gente sempre olha a média. A média, então, do ROI na sequência T1 em fase é 135, enquanto que a média do ROI na sequência T1 fora de fase é 48. Observe que de 135 para 48 decaiu mais da metade, ou seja, essa lesão é um adenoma, tá? Pronto, já fiz o diagnóstico, posso seguir meu exame e ser feliz. Qual que é o problema? O problema é que você não vai fazer isso. Você vai vir aqui e vai continuar a sua análise. E aí é onde vai dar errado. Você vem, aí você fica olhando na fase arterial, aí depois o senhor vem aqui e olha na fase portal, e depois olha na fase de equilíbrio, e vê que tem realce e começa a se perguntar. Ai, não é um ferro quando você toma com gordura, não é adrenocarcinoma, e X, e Y, e Z, enfim. E aqui não é necessário o diagnóstico, que é a questão do contraste. O contraste, o realce dele é variável. O que é variável? Não específico. O que é não específico, Ercílio? O que eu estou tentando te dizer. Não importa. Ou seja, a partir do momento em que eu percebi essa queda de sinal intensa, percebi essa quantidade de gordura no interior da lesão, principalmente se essa queda homogênea. Vamos voltar aqui. Ó. Peguei, vi que tem uma queda homogênea de gordura em toda a lesão. Não interessa mais a sequência com contraste.
para o diagnóstico do adenoma de adrenal. Tá bom? Então, gente, qual que é a sequência simples que nós fazemos, então, no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, então, só para a gente poder fazer um resumo, nós estamos aqui olhando as nossas sequências. Acho um nódulo indeterminado 32, tá? O que eu tenho que fazer? Tenho que ir para a minha próxima sequência, que é T1 fora de fase e T1 em fase. E coloco e olho de maneira comparativa as duas lesões. Vejo um nódulo contra noção de partes moles e aqui eu vejo um nódulo cujo sinal houve decaimento, ou seja, cujo sinal ficou preto. Isso indica gordura microscópica, portanto, já fiz o diagnóstico de adenoma de adrenal rico em gordura com segurança. Preciso ir para sequências com contraste para analisar essa lesão? Não, só se você quiser enfiar minhoca na sua cabeça, tá bom? Então é só isso, gente. Da parte aqui de quem que queria aprender sobre adenal, é só isso. Agora vamos aqui fazer o nosso laudo. Muito simples, gente. Vem aqui na parte de adrenal, lesão benigna. A gente tem o adrenal aqui à esquerda. Vem aqui na parte de adrenal, coloco. Ele já faz toda a descrição aqui, o nosso editor de laudo, quanto que deu a nossa medida mesmo. Opa, colocando aqui o raio. Deu 3,1 centímetros. Coloco aqui. Clico aqui para ter acesso às opiniões e aqui ele já me coloca a opinião. Tá bom, gente? Então é isso. De maneira bem simples aí da gente estar fazendo o diagnóstico aí de adenoma